A questão 30, galera, era a última questão da prova do Proitec 2022. Para comprar sementes, objetivando a plantação de uma horta num cultivo rotativo e ecológico, o proprietário de uma casa precisa saber a área do quintal. Então observe que a figura ela traz um quintal que é formado por esse triângulo retângulo e eu tenho um terreno da casa, certo? Ele quer saber a área do quintal. Cuidado aqui, ó, área do quintal. De modo a adquirir uma quantidade correta de sementes. Usando os dados da figura 2, para utilizar o cálculo, ele soube que seu quintal tem a quantidade de área equivalente a quanto? Pessoal, vamos lá. Esse tópico que está sendo cobrado na questão 30, área de triângulos. Então lembre, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, professor. Como assim? Ó? Um triângulo onde eu vou ter 90 graus. Eu conheço um dos lados que é 16, certo? Ó? E daí observe, ó, esse lado oposto ao 90 graus, ele vai ter essa mesma medida aqui de baixo. Ó. Observe que aqui eu tenho um retângulo. Então essa parte aqui de cima do retângulo, certo? Ó, esse comprimento, ele vai ter o mesmo valor aqui de baixo, ó, vai ser 20. Então observe ó, que para calcular a área do triângulo, o que é que eu preciso saber? Vamos lembrar aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. A altura eu já tenho, que é 16, certo? O que é que eu preciso encontrar? Essa base aqui. Professor, eu poderia utilizar o teorema de Pitágoras? Poderia. Mas observe, ó, esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico. Por que pitagórico, professor? Porque é o seguinte, ó, se você perceber essa ideia, nem precisa usar Pitágoras, certo? Ó, o triângulo pitagórico, ele tem essa ideia aqui, ó, se um dos catetos for 4, o outro for 3, obrigatoriamente a hipotenusa é 5, certo? Mas, professor, onde é que você está vendo isso? Eu estou vendo isso aqui, ó. Se eu dividir 20 por 4, certo? Ó, o resultado de 20 dividido por 4 dá 5. Se eu dividir 16 por 4, 16 dividido por 4 dá 4. Então, observe, ó, a hipotenusa desse triângulo é 5, um dos catetos é 4. Então, obrigatoriamente, o outro cateto, professor, é 3. Mas observe, ó, como eu dividi todo mundo por 4, eu preciso multiplicar isso aqui por 4. Ó. Então, o valor real dele é 4 vezes 3. Então, isso aqui vale 12 metros. Se você pegar esse bizu, você matou a questão. Por quê, professor? Porque a área vai ser dado como? A base é 12 metros, que vai multiplicar a altura, que é 16. Isso tudo dividido por 2. Então, eu vou dividir 16 por 2. Então, aqui vai ficar 8. E a área vai ser calculada 12 vezes 8. Então, 12 vezes 8, isso vale quanto? 2 vezes 8 dá 16, sobre 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Então, a área desse quintal vai ser 96 metros quadrados. Então, a alternativa correta, letra A de abelha. Então, galera, se você gostou, se curtiu aí essa correção da prova do Proitec 2022, lembre que esses conteúdos, eles são conteúdos base para o exame de seleção, que vai nos próximos meses, tá? A ideia é que a previsão seria em dezembro, se for seguir a mesma lógica do ano passado. Então, vocês que estão se preparando para o exame de seleção de Brasil afora, né, para os IF de Brasil afora, lembre que esse conteúdo ele, do Proitec é o conteúdo que vai estar na prova do exame de seleção. Então, curtam, assistam aí a playlist, deixem um comentário, se inscreve no canal para dar aquela força e tamo junto, galera. Valeu!